Eu tenho certeza absoluta que o Elon Musk deve ter engasgado ali na sua garganta um ranço gigantesco do ministro Alexandre de Moraes. Foi o próprio Elon Musk, inclusive, que fez uma publicação dizendo que a prisão do Alexandre de Moraes estava a caminho, por envolvimento com o caso do Banco Master. O Elon Musk é uma das figuras que detestam o Alexandre de Moraes. Inclusive, o Alexandre de Moraes arrancou o X aqui do Brasil, deu um prejuízo bilionário aí, milionário ao Elon Musk, partiu para cima da SpaceX. Agora, o Elon Musk acaba de fazer um anúncio, uma fala de que ele sabe de infiltrados dentro do judiciário. E eu vou explicar sobre isso. A treta dentro da direita teve um novo contorno, tá? O Nicolas se posicionou, o Flávio se posicionou e a gente vai entender um pouquinho também sobre essa treta que rolou dentro da direita. Aqui é um bate-papo que nós vamos fazer aqui, tá? Sei que agora, hoje é dia 5/4, esse é o vídeo das 4 horas. Sei que a gente começa agora, o horário que vai terminar, eu não sei. Pode ser antes, pode ser depois, domingão, né? Então, não esquece de compartilhar, curtir e bora para cima, vamos entender tudo que tá rolando, beleza? Vamos lá. O Elon Musk disse o seguinte, olha, a infiltração no judiciário em todo o Ocidente é o maior golpe de longo prazo da esquerda. E essa história de infiltrados a gente conhece bem, né? O 8 de janeiro que o diga. Mas assim, o Elon Musk, ele diz que a infiltração da esquerda, ela veio aos poucos dentro do judiciário e que todo o Ocidente é vítima disso. Ele disse, inclusive, que é o maior golpe de longo prazo do Ocidente. Há muito tempo, eu venho falando o seguinte para vocês. Há uma diferença muito grande entre a direita e a esquerda. A direita é burra e imediatista. A esquerda é meticulosa, é ardilosa, ela é má. E ela vê um projeto de dominação de longo prazo. Eles querem dominar o roteiro por longo prazo. Isso é uma diferença gritante. Lá atrás, em 2002, quando Lula entrou, o Foro de São Paulo já articulava há muito tempo para infiltrar professores na escola, para infiltrar assistentes sociais. O PCC já trabalha hoje para infiltrar delegados dentro do serviço público, juízes dentro do serviço público, promotores de justiça. Então, eles têm uma visão de controle de longo prazo. E a gente é aquela treta, né? Aquela briga. Ai, fulano postou isso. Ai, eu quero o meu like. Não é assim? Pois é. A esquerda vem articulando. Segundo a postagem do Elon Musk, ele é simples e direto. Em um tweet com 2 milhões de visualizações até agora, Elon Musk escreveu: a infiltração no judiciário em todo o Ocidente é o maior golpe de longo prazo. A declaração não é isolada. O Musk tem escalado sistematicamente seus ataques ao judiciário americano e judiciário internacional também. O Brasil é um dos alvos preferidos do Elon Musk, principalmente o Alexandre de Moraes. Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, Musk e o vice-presidente J.D. Vance questionaram abertamente as autoridades dos tribunais de servir como contrapeso ao poder executivo, um dos pilares fundamentais na democracia americana. Dá uma olhada só, a diferença gritante aqui no Brasil. Como o judiciário atuava anti-Bolsonaro e como o judiciário hoje é o alicerce da blindagem ao Lula e a outros políticos. Vocês veem a diferença? Vocês não podem nem sonhando pensar que o judiciário aqui no Brasil é um judiciário imparcial, porque não é. É gritante a diferença quando se observa como o judiciário agia contra o Bolsonaro e como ele age agora a favor do Lula. Mais recentemente, Musk entrou num conflito com a juíza-chefe do Tribunal de Delaware, que é a Caitlin McCormick, responsável por casos envolvendo Tesla e X, chegando a pedir sua recusa. A juíza negou o pedido, mas reabriu o caso a outros juízes. No Brasil, a narrativa contra ele, né, Elon, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ecoa na figura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Para críticos e aliados de Musk no país, Moraes é o exemplo mais acabado do que o bilionário descreve. Um juiz que, sob o argumento de proteger a democracia, teria atuado politicamente para beneficiar o campo progressista, bloqueando o X no Brasil, abrindo um inquérito contra os adversários do governo Lula e acumulando poderes que parte do meio jurídico considerado
excessivos para uma única pessoa. O STF encerrou recentemente o inquérito contra Elon Musk relacionado ao bloqueio do X no Brasil, mas a batalha narrativa sobre quem controla os tribunais e a quem eles servem está longe de terminar. Hoje é um fato consumado de que o judiciário brasileiro hoje, sabe, ele tem lado político. Isso aí é fato. Inclusive, tem um lado político tão grande que eles continuam colocando os seus aliados lá dentro. Saiu uma publicação do Tomé Abdu, publicada lá na revista Ouro Verde, que diz o seguinte: olha, a indicação do Jorge Messias ao STF é classificada como uma aberração pelo Tomé Abdu. O deputado estadual critica a consolidação da influência petista na Suprema Corte e relembra o histórico do atual AGU no episódio do termo de posse de Lula em 2016. Ou seja, lembra quando a Dilma falou, vai lá, Messias, blinda ele? Foi exatamente isso que o Tomé Abdu falou. Ele falou que é pré-candidato ao Senado, o Tomé Abdu, e classificou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal como uma aberração institucional. Em análise veiculada pelo canal Ouro Verde Brasil, em 4 de abril de 2026, Abdu ressaltou que a escolha do atual advogado-geral da União pelo presidente Lula representa uma escolha, assim, uma aberração. Dá uma olhada. Vou até separar aqui o trecho dessa fala. Crédito dessa matéria é da Ouro Verde Brasil. Valeu, Claudio. Bom almoço. Um abraço. Obrigado. Bom, eu vou ter que... Edson, eu vou mudar a introdução com relação ao Tomé a partir de hoje, hein? A partir de hoje eu vou falar assim: Tomé Abdu é deputado estadual aqui em São Paulo, é o meu pré-candidato ao lado de Melo Araújo para o Senado em São Paulo e é meu amigo. Fala com a gente, Tomé. A indicação de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal é mais uma aberração do partido que há décadas destrói o Brasil. Quem não se lembra de Lula na campanha eleitoral, que disse em 2022 que não se indica amigos para o Supremo Tribunal Federal? Nós até poderíamos contar essa história no dia de hoje, 1º de abril, dia da mentira, mas a realidade é muito diferente disso. Hoje, das 11 cadeiras da nossa Suprema Corte, 7 foram indicadas pelo PT. O amigo do meu pai, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula, Flávio Dino, como disse Lula, o primeiro comunista indicado para a Suprema Corte, Carmen Lúcia, que disse que não podemos ter censura no país, mas votou a favor dela, e Edson Fachin, que anulou as condenações do Lula, dizendo que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para isso. O único que saiu fora da curva, mesmo sendo indicado pela Dilma, que entende que legalidade e moralidade são palavras que deveriam andar juntas, Luiz Fux. Ou seja, desses 6 ministros de hoje, 5 me parecem bem simpáticos ao Lula. Com a indicação do Messias, ou Bessias, serão 7. Além disso, temos o ministro Gilmar Mendes, que em suas decisões soltou grande parte dos acusados, julgados e condenados na Lava Jato. E não podemos esquecer do ministro Alexandre de Moraes, o herói da democracia. Vamos tirar a emoção de lado e sermos pragmáticos. Alguém consegue enxergar algum equilíbrio nisso? A indicação do Messias é a consolidação da influência do PT que pode durar décadas dentro do tribunal mais importante do país. E não estamos falando de um nome qualquer. Estamos falando do atual advogado-geral da União, alguém que hoje tem como função defender juridicamente o governo Lula e que agora é indicado justamente para integrar o Supremo Tribunal Federal, o órgão que deveria ser um freio ao poder político. E muito mais do que isso. Jorge Messias é o mesmo Bessias, personagem daquele episódio marcante no governo Dilma, quando um termo de posse foi enviado ao Lula para tentar fazer com que ele não fosse preso naquele momento das investigações do Petrolão. Fica difícil de acreditar que ele não terá um lado em suas decisões caso aceito pela maioria de nossos senadores, que não conseguem fazer o básico, que é equilibrar os poderes. Hoje o Supremo Tribunal Federal já conta com uma maioria de ministros indicados por governos do PT. E ao longo dos anos, muitos desses ministros passaram a adotar posturas que deixam a sociedade indignada, seja por decisões polêmicas, seja por manifestações públicas que demonstram posicionamentos políticos. Por exemplo, perdeu Mané, vencemos o bolsonarismo.
Isso alimenta uma percepção crescente de que o tribunal, que deveria ser técnico e imparcial, está cada vez mais politizado e parcial. E quando você adiciona mais um nome diretamente ligado ao governo atual, essa percepção se fortalece ainda mais. Mas existe um detalhe ainda mais importante: o tempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode ficar no cargo até os 75 anos. Ou seja, uma indicação feita hoje pode impactar o país por 20, 25, até 30 anos. E isso significa atravessar vários governos, influenciar decisões estruturais e moldar o rumo institucional do Brasil por décadas. Acho que não precisamos ser muito inteligentes para entender isso. Ou vou além: qualquer idiota ou ignorante consegue enxergar com a clareza da luz do sol. A gente precisa entender o seguinte, e agora o que eu vou falar é polêmico, mas pode até ser uma aberração, sim, e é uma aberração. Não tenho dúvidas que o sistema hoje construído no Brasil é um sistema aberrante. Jamais um presidente poderia indicar quem vai julgá-lo. Isso é uma aberração sem tamanho. Mas, e esse Senado corrompido? Nós temos um Senado todo corrompido. Nós temos um Senado que vai passar a mão na cabeça de cada um. Ou você esqueceu do voto do Flávio no Zanin? Então, o Senado, desculpa, cara, esse Senado não tem um pingo de credibilidade e confiança. Ele passa, ele vai passar, é só liberar um cascalhinho, é só liberar uma cuscuzinha aqui. Inclusive, as denúncias que saíram agora é de que o Ministério da Saúde, vão tirar dinheiro da saúde para liberar 3 bilhões que poderão ser transferidas mediante emendas. E vão servir para quê? Para colocar o Messias lá dentro. Assim como o amigo comunista passou, assim como o advogado do Lula passou, eles todos vão passar. Vocês precisam entender o seguinte: a direita é amadora. Nós somos amadores. A população brasileira é amadora. Nós somos amadores e elegemos essa raça que lá está. Para alguns é só oferecer uma picanha, uma bolsa. Para outros, é só fingir que é de direita. Romário que o diga, não é? Agora, a gente precisa entender um pouco. Nós somos amadores. Eles não. Quando é que a gente vai parar de agir como um bando de criancinha amadora? Tá passando da hora da gente acordar para a vida. E ainda sobre a parcialidade do nosso judiciário, esse maravilhoso judiciário, a gente precisa entender outra coisa. Tem o forcaro. Não é só falar da imparcialidade, não é só falar da aliança política que existe, a gente tem que falar de tretas muito maiores, do crime envolvido no meio disso tudo. Saiu a seguinte notícia, eu não sei se eu mostrei para vocês, deixa eu ver se está aqui a matéria, vou ter que carregar a matéria aqui, não carreguei, carreguei, tá. Essa aqui, matéria do Globo. Delação de Vorcaro pode ser homologada na reta final das eleições. Na reta final das eleições. E isso aqui tem 2 pontos, um favorável e um negativo. O ponto favorável: se o Brasil fosse minimamente uma republiqueta séria e não a republiqueta de bananas que nós vivemos, isso seria maravilhoso. Imagina perto da eleição o Vorcaro falando: este telefone é do carequinha ali. Você parou para pensar? Eu encontrei com um certo presidente. Foi ótimo. Seria maravilhoso o Vorcaro contando tudo isso próximo das eleições, né? Já tem um mês que o Vorcaro está preso, com rotina discreta, mas está elaborando a sua delação premiada. O ex-banqueiro está negociando uma delação premiada lá na superintendência. E o Mendonça disse que essa delação ela tem que ser completa. Tem que constar todo mundo, com ou sem cabelo, mas tem que estar todo mundo ali, correto? Só que é o seguinte, a gente tem um judiciário imparcial? Não. O André Marsiglia fez uma análise, eu não vou colocar o vídeo para vocês, não, para não estender demais o nosso vídeo, vou só comentar aqui
e a gente fez análise através do editorial central, o TSE pode implodir a delação de Vorcaro para blindar as eleições de 2026. O advogado André Marsiglia alerta para a manobra jurídica que visa classificar revelações como antidemocráticas para justificar a censura e proteger a classe política pelo pleito. O Tribunal Superior Eleitoral pode estar articulando uma estratégia para neutralizar os efeitos da delação premiada do empresário Daniel Vorcaro, caso o conteúdo não seja totalmente processado antes do início oficial da campanha eleitoral de 2026. Em análise, foi divulgada no seu próprio canal do YouTube em 4 de abril, o advogado e comentarista jurídico André Marsiglia afirmou que a delação tem potencial para ser mais devastadora da história recente do Brasil, envolvendo figuras de destaque nos 3 poderes da República. No entanto, Marsiglia adverte que o TSE pode utilizar o argumento de preservação do pleito para censurar o vazamento de informação. E aí, a matéria é simples. O que o TSE pode argumentar? Olha, essas revelações sendo feitas agora pode prejudicar um lado político. Então, isso seria antidemocrático, está atrapalhando o Lula. A gente está falando do mesmo TSE que não deixava você postar uma foto do Lula ao lado do Maduro, foto existente, mas que deixava, ou seja, você não podia chamar o Lula de ditador, de ladrão, de nada disso, mas poderia chamar o Bolsonaro de assassino da Marielle, de genocida, de ladrão de joias. O Bolsonaro você podia falar. O TSE não deixava falar do Lula. Você vê a parcialidade desta corte. Estou mentindo sobre o que eu estou expondo aqui para vocês? Não. Então, a grande verdade é que não me assusta, e eu concordo com o Marsiglia, não me assusta se simplesmente o TSE chegar e falar, não, acabou, não vai ter essa delação do Vorcaro. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a treta da direita, né? Pois é, tá continuando. Vamos lá. Cara, esse menino aqui que nunca fez nada pelo Brasil, a não ser atrapalhar o próprio pai, eu concordo com o Constantino, vem aqui caçar briga de novo com o Nicolas. E aí olha só o que o Constantino falou. Na boa, esse aí nunca fez porra nenhuma na vida, só deu trabalho pro pai. Combate o sistema do balneário. Resolve chamar Nicolas de puta. Usando o Olavo e agora replica Kim Paim, que acusa todo mundo de estar na coleira do Deltan. E seu irmão Flávio apoia ao Senado, né? Ou seja, o Flávio tá do lado do Deltan, mas todo mundo é puta do Deltan. Eu mesmo coloco vídeo o tempo inteiro do Deltan, né? Do Deltan Dallagnol. Gosto do Deltan. Senti orgulho pra caramba da Lava Jato. Pra caramba. Com esses irmãos, o Flávio definitivamente não precisa de inimigo. Cara, sinceramente, se os 3 irmãos do Flávio, que atrapalharam muito o pai, continuarem fazendo a mesma coisa, se prepara aí para mais 4 anos do governo petista. Vocês podem se preparar, tá? Para mais 4 anos do governo petista. Tem até uma matéria aqui, ó. Pra vocês entenderem um pouco mais dessa briga, Eduardo Bolsonaro dispara contra Nicolas Ferreira e aponta uma versão caricata do Nicolas Ferreira. O racha na direita ganha novos contornos após o filho do ex-presidente criticar a postura do deputado mineiro e cobrar o apoio. Eu vou colocar o vídeo para que vocês entendam realmente o que aconteceu, por que essa briga começou. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro iniciou uma discussão com Nicolas Ferreira neste sábado pelas redes sociais. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o mineiro se tornou uma versão caricata de si mesmo. Mas afinal, como tudo começou? O desentendimento iniciou na tarde desta sexta, quando Nicolas Ferreira compartilhou uma postagem do perfil Space Liberdade. O post critica Lula e diz que o Pix é do Brasil. Nicolas compartilha a publicação e escreve que Bolsonaro foi quem concretizou o sistema financeiro. Eduardo Bolsonaro disparou críticas ao perfil, afirmando que o Space Liberdade não votaria em Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. No fim da postagem, Eduardo deixou uma indireta ao Nicolas Ferreira, que repostou a página em questão. Eduardo escreveu a seguinte frase, abre aspas, adivinhe quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia. Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede união da direita. Fecha aspas. Em seguida, o professor Silvio Grimaldo tirou um print da postagem de Nicolas e escreveu que o parlamentar estava, na verdade, contra o Lula
e em defesa de Jair Bolsonaro, pai de Eduardo. Ao ver a publicação, Nicolas Ferreira comentou com risadas, que desencadeou a resposta de Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado acusa Nicolas de estar deslumbrado e o cobra por supostamente ter feito pouco apoio público ao seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Ao final do texto, Eduardo aconselha o deputado a se afastar desse tipo de gente, que apenas rebaixa sua história, ou que tudo lhe restará é o risinho de deboche, como nomeou a resposta de Nicolas. E para conferir todos os detalhes, acesse metrópolis.com e nosso canal no YouTube. Vamos admitir, parece ou não parece briga de menino birrento? Que é um joguinho de ego aqui, né? E aí, vamos lá. Flávio pede união da direita após treta entre Nicolas e Eduardo. E o Nicolas, né, falou, não, você tá certo, meu presidente. Foi lá e postou na resposta e falou, não, você tá certo, meu presidente, pro Flávio Bolsonaro. Agora, se os irmãos não pararem de atrapalhar, vai ser ruim pro Flávio. Pior é pra ele. E melhor pro Lula, né? Após embate nas redes sociais com Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Nicolas Ferreira compartilhou um vídeo do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que pede a pacificação da direita. Neste sábado, o parlamentar mineiro escreveu que concorda com a fala de Flávio, afirmando que, com cada um fazendo sua parte, chegarão ao objetivo. Em vídeo publicado no X, Flávio pede união de aliados e que perdoem uns aos outros, se referindo a Eduardo e Nicolas. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. A discussão entre Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro iniciou nesta sexta, quando o ex-deputado federal acusou Nicolas Ferreira de compartilhar o vídeo de um perfil que não votará em Flávio Bolsonaro. Em seguida, o professor Silvio Grimaldo afirmou que Nicolas Ferreira estava, na verdade, contra o Lula e em defesa de Jair Bolsonaro, pai de Eduardo. Nicolas respondeu à publicação com risadas neste sábado, que resultou na resposta do ex-parlamentar, dizendo que Nicolas desrespeitou ele e sua família e que os holofotes fizeram mal ao deputado mineiro. O deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, e o vereador Jair Renan Bolsonaro saíram em defesa de Eduardo e criticaram a postura de Nicolas Ferreira. Para saber mais detalhes, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Eu, sinceramente, fico chateado com esse amadorismo da direita, né? Sinceramente. Bem um bando de amador. Mas tá bom, né? Aí você consegue entender por que o próprio Bolsonaro não conseguiu fazer muita coisa lá no poder, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Ó, isso aqui vale a pena vocês assistirem. Vamos encerrar aqui com essa matéria. Viralizou. Breaking de um vídeo de um jornalista voltou a ganhar força nas redes sociais ao criticar aqueles que questionam as decisões do STF. Esse é o jornalista defensor de ministro do STF. Dá uma olhada numa conversa com ele e o Pavinato. Você é um crítico feroz do STF. Não, eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. E aí, se a gente for para os Estados Unidos, certo, a Suprema Corte Americana, ela é conservadora. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump. Ninguém vai apedrejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte Americana indo pro Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte Americana descendo pra briga de bar? Mas teve esse ano denúncia contra o juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nos Estados Unidos também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos. Quem denunciou não está sei, preso. Eu não acompanhei isso. Então, mas vamos usar uma virulência e agressividade contra a instituição. Se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de um. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa às organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou, Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou, você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar, você vai falar pro The Wall Street Journal. Ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida
de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali, e depois ainda liga o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. Não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar. Veja o depoimento do Cid. Quando ele fala: quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Alguém discorda? Eu tô 100% com o Bovinar nessa aqui, né? Tô 100%. Vamos lá. Já que a gente já tá aqui, ó, deram aula. Ó, o Marcos Duval fez essa publicação aqui, ó. Bruno e Marrone rasgando o verbo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo é antigo. Igual esse do Pavinato agora também, mas é o vídeo que compensa assistir. Eu detesto falar de política. Porque eu gosto de quem faz o bem pra todos. Entendeu? Então, eu falo do Bolsonaro, não que eu seja bolsonarista, não. Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil estava precisando era de pessoas honestas. Pra limpar essa desgramaiada que tava aí. Tudo roubando a gente. Eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso, é mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da puta que pariu. Eu não quero saber. Você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil. E eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. É só você pegar. Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso, mais nada. É isso. Você entendeu? Não vem brigar comigo por causa de política, de porra nenhuma, não. Eu não gosto de política. Eu gosto de pessoas sérias, honestas. Só, mais nada. Pois é. É por isso que eu te falo. Vamos só focar naquilo que realmente precisamos focar, né? Sem tretinha, sem briguinha, sem crenquinha, né? Ontem mesmo eu elogiei o Eduardo Bolsonaro que falou: não, Michele, ele tinha feito críticas a Michele, não, tô com saudade. Ou seja, mostrando que apaziguou e vem e abre uma nova treta aí com o Nicolas. Talvez buscando, né? Tá nos holofotes, mas isso não é legal, isso não é bom, tá bom? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta, talvez, com mais um editorial para vocês nesse domingão. Abraço.